Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu estou muito motivado e alegre para pregar uma mensagem que Deus me deu. E está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. É um versículo conhecido. E esse hino foi cantado de propósito, porque você tem um chamado, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E a palavra de Deus, ela dá a entender que até antes de você ser formado no ventre da sua mãe, a gente canta ventre porque usa algumas passagens bíblicas, e lá desde o ventre. Mas a palavra diz que você já estava no sonho de Deus, amém? Antes dos séculos, o Senhor já tinha preparado esse tempo aqui hoje, amém? Por isso, se você quiser anotar, ou se você quiser gravar aí na sua memória, escolhidos para esse tempo, amém? Você está aqui não é por um acaso, não só aqui no culto, mas nesse tempo, amém? Você não está aqui por acaso, já passou a vida de Abraão, já passou a vida de Davi, é o teu tempo, amém? O Senhor te escolheu você para esse tempo, você não pode perder esse tempo. Muitas pessoas têm perdido o tempo do chamado da escolha de Deus. Deus escolheu e a pessoa fica lá, deitada eternamente em berço esplêndido. Nesse motivo de Copa, nessa celebração de Copa, né? O povo fica tudo animado, né? Até os trabalho para, escola, e a pessoa fica tudo eufórica. E às vezes esquece do principal. E que você possa ser impactado com essa mensagem. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz assim: vocês não me escolheram, disse o Senhor Jesus, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O versículo 17, este é um mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? E amém. Então a palavra de Deus, amados, ela é bem clara, né? A gente conhece esse versículo, sabe desse versículo, sabe que é o Senhor que te escolheu, amém? O Senhor que te escolheu, e Ele te escolheu com um propósito. Deus não escolhe igual a gente escolhe roupa, né? Para vestir, aí cansa, aí você escolhe lá um carro, escolhe uma casa, escolhe alguma coisa, aí você cansa, enjoa, porque todas as coisas dessa terra enjoa. Passa, mas a palavra do Senhor não, amém? E o Senhor, quando Ele te escolhe, Ele te chama, te escolhe, Ele não cansa de você, né? Você já parou para pensar e já caiu assim, às vezes, numas crises e fala assim: puxa, Deus não desiste de mim mesmo, né? Eu dou cada mancada, vacilada, eu erro, eu desvio, eu peco, eu brigo com a esposa, brigo com o esposo, brigo com os filhos, brigo com o pai, xingo o pastor, fico doido no trabalho e eu tenho de tudo para que Deus pise em mim, como a palavra de Deus diz, que Ele pisará nos inimigos e fará os inimigos estrado dos seus pés. Eu poderia, eu às vezes sou inimigo de Deus, como até a palavra de Deus diz, que quando a gente peca, nós nos tornamos inimigos de Deus. E temos tudo para que Deus pise em nós, para que Deus nos humilhe, para que Deus nos jogue no lago de fogo, porque o inferno é muito frio diante do lago de fogo. E Deus, Ele continua te amando e continua te escolhendo e continua acreditando que você é escolhido ainda, amém? Para Ele você é o melhor. Para Ele você não tem igual. Tanto é que é até provado isso, que não tem igual você. E para Deus muito mais, amém? Deus, Ele olha para você, ninguém tem aquela remelinha no canto do olho igual você. Quando você acorda, Deus fica olhando lá, babando, né? Credo, de remelinha, fica olhando. É igual o papai e a mamãe, né? Coisa linda é ver o filho dormir, não é? Aquela paz, né? E dorme, e é hora de acordar, não acorda, e você fica babando. E assim é o nosso Pai, amém? A Bíblia diz que Ele, enquanto a gente está dormindo, Ele está lá, porque Ele é o guarda Ele é o guarda de Israel que nunca dorme, nem cochila, Ele está olhando, cuidando de você, porque Ele te escolheu. E Satanás, como o espírito, também não dorme, e ele fica rondando, querendo te pegar, mas está lá o papai, amém? Ele te escolheu. E Ele escolheu você para esse tempo, amém? Não é o tempo passado, porque você não é museu, e nem lá para frente, lá, porque você não está na era das estrelas, é agora, amém? É agora. O Senhor te escolheu. A Bíblia diz aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha que palavra linda, né? É o MDA, né? Meu discípulo de amor. Todos os dias.
durante o tempo que se chama hoje, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O Pai te escolheu você para esse tempo, para você ser exortado, amém? Para você ser disciplinado, para você ser forjado, para você entender que esse é o tempo que Deus te chamou e te escolheu, para você ter vitórias, para que você faça aquilo que Ele quer que você faça, para que você saia daquele estágio deitado eternamente em berço esplêndido, mas que você acorde, amém? Para um novo prisma para a tua vida, para o teu trabalho, para os estudos, porque você foi escolhido, amém? Você não é um qualquer. Você é uma pessoa muito especial e querida pelo Senhor. Escolhido dentre muitos. Você já parou para pensar quantas pessoas existem na Terra? Você até sabe. Muitos bilhões de pessoas. Agora volta um pouco atrás. Quando você foi nascer, quantas pessoas existiam? E você venceu, amém? E você está aqui hoje, que é o mais importante, porque lá talvez aconteceu tantas coisas, mas é hoje. E hoje o Senhor tem um futuro brilhante para você, mas começa hoje, amém? Ele escolheu você, você é escolhido. Eu quero que você feche os seus olhos, sinta o peso da palavra escolha na tua vida. Nós escolhemos tantas coisas, né? Escolhemos tantas coisas ruins, coisas boas. O Senhor, eu creio que Ele não escolheu coisa ruim quando Ele escolheu você. Ele não escolheu algo errado quando Ele acreditou e apostou em você. Ele te escolheu, querido, Ele te escolheu para esse tempo, para que você viva intensamente na presença dEle, dando frutos e que o fruto venha a permanecer. Essa é a escolha que o Senhor fez, é uma escolha de propósitos. Aleluia. Amém, amados? Deus, Ele escolheu Abraão, não escolheu? Quem não lembra de Abraão? Deus escolheu Davi, Deus escolheu Jesus e hoje Ele escolheu você, amém? Ele escolheu você para que você vá e dê frutos e que o seu fruto se estabeleça, amém? Que o seu fruto permaneça e tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Por isso eu quero que você tenha um foco ou um olhar do Senhor. Como que Deus nos enxerga? Como que Deus enxerga você hoje? Daí se você for pensar pelo teu olhar, fala, agora eu estou perdido. Deus, Ele enxerga você como o escolhido dEle, amém? Aquele que vai realizar o propósito dEle nesta terra. Aquele e não outro que vai cumprir um plano estabelecido específico. Diga comigo, específico. Ninguém vai realizar esse plano específico que Deus tem para você nesta escolha. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, específico. Viu, irmão? Você é uma pessoa específica. Uma pessoa para esse tempo. Só você pode sentar nessa cadeira, né? Ainda que uma pessoa pode sentar no seu colo, ou você sentar no colo de outra pessoa. Mas você está aí, nesse espaço. E você ocupando esse espaço, você é escolhido, amém? Satanás sabe disso, amados. Quando a gente pensa assim, às vezes fica analisando o diabo, Deus. Mas isso é muito sério. No mundo espiritual, você está aqui sentadinho, bonitinho, cheirosinho, amém? Toma banho ou não, comeu ou não. Mas está aqui. E Deus, Ele tem um propósito na tua vida porque você está aqui. Talvez por você não estar aqui, Deus também tem um propósito. Para quem quer que seja, Deus tem um propósito. Mas o diabo também tem um propósito. E no mundo espiritual, nós estamos aqui, está um movimento tremendo. Está um movimento, está um agito. Por isso que às vezes acontece no período do louvor, aquela dispersão. O mundo espiritual, você não está vendo com os olhos físicos. Mas está acontecendo demônio agarrando o outro lá pelo pescoço e anjos, batalha. A palavra de Deus, ela deixa bem claro isso. Não é para você ficar com medo, mas para você entender que você foi escolhido e o diabo sabe disso. E ele vai fazer de tudo para impedir com que esse plano específico, essa escolha de Deus aconteça na tua vida e que você realize o plano. Ele vai fazer de tudo, mas ele não vai conseguir, amém? Não vai, porque você foi escolhido e você vai ir até o fim, amém? Você vai até o fim. Porque nós temos que perseverar nessa escolha. É uma escolha de amor. Aleluia. Deus escolheu você, aquela pessoa que você tem orado para que ela seja alcançada. Deus ainda não trouxe ela. Então é o teu tempo, amém? Vai trazer ainda. Mas Deus te escolheu para esse tempo, para você realizar a obra. Para você fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Para de empurrar para o outro. É para você.
Ah, mas essa igreja, ou lá no trabalho, só eu que trabalho, só eu que faço. Olha lá, todo mundo fica amorgando, ninguém faz nada. É você que é para fazer, amém? Fique quietinho. Deus escolheu você lá para aquele lugar, amém? Escolheu você lá para aquele trabalho, lá para aquela faculdade, lá para onde você está. Deus escolheu você, amém? E você tem que fazer a diferença, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 36, é um versículo assim muito motivador. É um versículo que nos faz refletir e agir. Amém? Porque só refletir, aí você vai ficar meditando só e aí você vai dormir. Mas a Bíblia diz ali em Atos capítulo 13, versículo 36, a palavra de Deus fala de Davi. Diga comigo, Davi. Vocês acham que Davi foi escolhido para uma grande obra? Sim ou não? Você acha que você foi escolhido para uma grande obra? Meu Deus do céu, né? Coitado do diabo, né? Dá dó às vezes do diabo. Essas coisas, esse negócio de pregador meio doido. Às vezes fica pensando, puxa vida, o diabo apanha, vai apanhar de novo, vai continuar apanhando. Porque, amados, Deus ele tem escolhido você. E a escolha, essa escolha que Deus ele fez para a tua vida, é uma escolha diferente dessa pessoa bonita que está do teu lado. É totalmente diferente. Talvez se eu falar completamente, talvez não. Talvez em muitos fatos, em outros fatores, vai ir na mesma linha. Mas é você é escolhido para algo. Esta pessoa que está do teu lado, às vezes até o marido. Não quer dizer que vai ter choque, vai brigar, não. Um vai completar o outro, um vai ajudar o outro, porque é necessário. Mas cada um de nós fomos chamados com algo específico. Davi ele foi chamado como algo específico. E Davi, a história dele é tão tremenda. Vamos ler aqui primeiro esse versículo, Atos 13, 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Esse versículo estava fazendo uma comparação com Jesus. Que Jesus serviu a Deus no seu tempo, morreu, mas ressuscitou. O corpo dele não viu a corrupção. Davi serviu a Deus no seu tempo, morreu, o corpo dele viu a corrupção, ou seja, o corpo dele deteriorou. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Davi, no tempo que ele viveu, ele fez a vontade de Deus. E Davi foi um jovem, que ele fez de tudo na vida dele. Ele não nasceu num berço de ouro, ele não foi um menino prodígio, ele foi um menino normal. Começou cuidando das ovelhas do pai, trabalhando no serviço que era da família, e as oportunidades que foram surgindo na vida dele, ele foi agarrando. E quando ele tinha a oportunidade de matar um urso, ele matava um urso. Olha que oportunidade, hein? Imagina, você tendo a oportunidade de matar um urso, é melhor correr do urso, né? Pernas para que te quero. E um leão? Só por Deus mesmo. E Davi, ele dentro dessa escolha que ele acreditava de todo o coração que ele era escolhido para algo sobrenatural, algo maior, que às vezes ele não conseguia nem sonhar o tamanho que era, mas ele acreditava, as oportunidades ele foi tudo aproveitando. Amém? Diga assim, aproveitar as oportunidades. Porque nós falamos assim, eu sou escolhido, então eu já estou faceiro, eu vou ficar aqui esperando. Não. Davi ele foi, e foi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 16, que ele foi ungido. Mas antes da unção real que ele recebeu, a Bíblia diz, mas Davi tinha tudo para ter complexo. Porque ele sabia que o profeta estava lá. Porque quando o profeta ia na casa de alguém, eles preparavam comida. Eles preparavam um banquete. Davi não foi colocado entre aqueles que estavam para comer com o profeta. Porque o profeta falou, vim aqui ungir um rei. Davi não tinha característica para ser rei, nem idade, nem nada. Davi era Davi. E quando Samuel começou a escolher o rei, ele falou, opa, esse não era. E a Bíblia é clara e taxativa em dizer, Deus não escolheu este. Essa palavra é forte, né? Deus não escolheu este outro. Aproximadamente, ou mais ou menos, seis homens passaram ali, 6 irmãos de Davi, ou 7. E nenhum deles foram escolhidos. E a Bíblia diz, ou dá a entender, que quando Samuel foi ficando desesperado, porque tinha acabado, estavam todos lá e nenhum Deus tinha escolhido. É aquele negócio, né? Profecia furada, né? Deus mandou eu aqui, eu acho que não foi não, foi
foi sonho. Eu comi demais, sonhei de barriga cheia e achei que Deus mandou eu aqui. E aí ele fez aquela pergunta assim, falou, vou investir. Será que acabou-se os seus filhos? Tem mais algum? E aí o pai de Davi lembrou de Davi, né? Sabe aquela pessoa que está lá esquecida? Lembrou, tem mais um lá, mas está lá no pasto. Então chama ele. E Samuel não comeu, enquanto Davi não chegou. E quando Davi chega, algo diferente já estava na vida de Davi. E Deus escolheu Davi, amém? Deus escolheu Davi, Deus não escolheu os irmãos de Davi. Talvez, amados, a gente fica assim pensando, né? Meu Deus, só eu na minha família, só eu no meu trabalho, só eu na minha vila, só eu. Deus, ele sempre escolhe alguém, amém? Não eram os irmãos de Davi, era Davi. E Davi foi o pivô que desatou o sobrenatural sobre Israel. Mas precisou Deus escolher Davi, amém? E talvez os Davizinho está chegando, amém? Se ninguém quiser fazer, você vai fazer, amém? Porque Davizinho está chegando. E quando Davi foi ungido, ele foi levar pão lá na casa do seu irmão, na casa do seu irmão, na guerra. Pão, queijo. Chega lá, ele ouve um desafio. Um tal de Golias. Vocês lembram de Golias? Quantos metros que tinha Golias, mais ou menos? 3 metros, 2,90, 3 metros, é um pouco grande, né? Golias, ele era um homem diferente. Aquele tempo tinha até cidades de gigantes, mas Golias não era qualquer um. Golias, ele era guerreiro, era filisteu, diga comigo, filisteu. O povo de Israel já tremia na base quando falava dos filisteus, porque era um povo ali que era direto, não dava paz, é igual o diabo hoje, não dá paz, não adianta pensar que está na paz assim. Davi falou, eu tenho coragem de lutar com Golias, não sei se eu venço, né? Mas Davi tinha coragem e falou, o meu Deus vai entregar esse gigante nas minhas mãos, aleluia. Porque ele era escolhido, amados. E a Bíblia diz que Davi ouve aquela confusão, porque o gigante gritava e falava, ninguém quer lutar comigo. E ele não aguentou esse desaforo, ele falou, eu vou lutar. E conversou, ninguém queria deixar, ele falou, eu vou. E tentar segurar ele, amarrar ele, ele falou, não, eu vou. Convenceu até o rei, amados. Olha que coisa tremenda. Ele conseguiu convencer o rei para lutar, porque ninguém queria deixar ele lutar. E ele convenceu o rei, porque o rei também era um frouxo. Saul, ele profetizou no começo do reinado. É igual aquelas pessoas que começam bem, né? Saul, ele era um ungido, profeta. Mas já no meio do seu reinado, já era um frouxo. Era uma pessoa que ficava somente consultando homens. E de repente, quando Davi conquistou aquele coração gelado, desviado, Saul já estava desviado. Ele falou, então pode lutar, foi lutar. E o que aconteceu lá naquela luta? Quem venceu? Quanto soco que Golias acertou em Davi? Coitado, só deu para Golias falar umas palavras lá, né? E Davi foi deixando pela misericórdia, falou, vai falando aí. Porque o endemoniado, ele fala muito, né? Deixa ele falar aí. Deixa ele falar aí, porque daqui a pouco ele não vai falar mais. E de repente, uma pedra, diga-se uma pedra, lisa. Deus matou o diabo com uma pedrada na testa. Você já parou para pensar nisso? Uma pedrada na testa derrubou. Isso é até uma profecia, né? Que em breve o Senhor pisará na cabeça da serpente. Vai ser um sapato de pedra. Amém? E a Bíblia diz que foi um tombo só. Coitado de Golias, né? Às vezes dá dó no inimigo, né? Um tombo tão feio e violento. Davi arranca a espada do inimigo. Diga aleluia! E as armas do inimigo, ele vai perder com as próprias armas dele, vai morrer com a própria arma dele. Davi pega a espada, porque Davi não tinha espada. Ele não tinha aprendido de guerra diretamente, mas ele já era um guerreiro porque ele era escolhido, amém? Ele pega a espada e corta a cabeça daquele gigante, agarra a cabeça e mostra para o povo de Israel, olha aqui a escolha. Aleluia! A escolha de Deus na nossa vida nos faz valentes e guerreiros. Não há nada que pode deter aquilo que Deus já colocou na tua vida, porque você é escolhido, amém? E a Bíblia diz que Davi, ele sai ali, tudo faceiro, né? Cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Venceu Golias, agora ele tinha que vencer Saul. Ele vence Saul, agora Davi, ele é rei de Israel. E Davi teve um reinado brilhante. Uma coisinha lá que ele vacilou,
mas Davi é Davi. Vocês sabem que na bandeira de Israel, já viu a bandeira de Israel? A bandeira de Jerusalém, ela tem um leão. A bandeira de Jerusalém, leão da tribo de Judá, por causa de Davi. A bandeira de Israel tem uma estrela de Davi. Israel gira em torno de Davi, porque Davi serviu a Deus no seu tempo. Ele serviu a Deus no seu tempo, ele foi escolhido no tempo dele, ele não vacilou, ele não deixou de cumprir a missão. Quando ele errou, ele se levantou e falou: Senhor, eu quero continuar a missão, porque eu fui escolhido para esse tempo. E assim é na tua vida, amém, queridos? Deus escolheu você para esse tempo. Não perca as oportunidades que Deus tem colocado na tua vida. Para de ficar reclamando. Para de ficar achando que você é a pessoa que está excluída na igreja, no trabalho ou qualquer lugar que você esteja. Para com isso, você foi escolhido. Ainda que as coisas ao contrário, como nós cantamos na canção aqui, o Deus do impossível, ainda que tudo comece a dar errado, creia que você é escolhido, amém? E para o escolhido, as coisas ao contrário se transformam em bênção, amém? Se transforma em trampolim, até pedrada, né? Se transforma em degrau para você receber o melhor de Deus. Diga: eu recebo. Porque Deus torce por você, mas o diabo está torcendo, e eu com isso que o diabo está torcendo para a minha derrota. E os meus inimigos, meus vizinhos, ou quem quer que seja torcendo, os meus amigos de ministério que estão querendo que eu caia. E daí? O Senhor está torcendo por mim? Amém? Diga: o Senhor torce por mim. Aleluia. Amados, uma galera lá no céu falando: vai campeão, vai vencedor, porque você foi escolhido. E olha, amados, esse negócio de campeão que Deus investe, que Deus quer, isso é tão verdade. Porque se você falhar, quem que vai te substituir? Ah, tem um irmão lá que ora mais que eu, que faz mais. Não tem substituto para você. Sabia disso? Não tem, porque você é único. Deus escolheu você para esse tempo e para esse espaço, para este lugar. E ninguém vai substituir você. Você pode morrer, mas a substituição sua não, porque você morreu, saiu. Outro pode estar no seu lugar, mas igual você ninguém vai dançar, amém? Igual você ninguém vai orar, igual você ninguém vai pregar, igual você ninguém vai fazer, amém? Só você é bravo igual você. Ou só você é bom como você, amém? Ninguém é como você. Acredite nisso, amados. Deus escolheu você e é você, amém? Diga: é eu. É nós. Aleluia, é você. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29:13, que Deus ele tem um plano para você, um plano de paz e não de mal, para dar o fim desejável de Deus e não o seu. O Senhor escolheu para que os planos dele se cumpram na tua vida, amém? Diga assim: os planos de Deus estão sobre a minha vida. Aleluia. Amados, Deus escolheu você para que você seja uma bênção lá no seu trabalho, amém? Amém? Só tem você, glorifica a Deus, que é você mesmo. Você vai ser diferente. Se tiver dois é um pouco melhor, mas se tem você, é você mesmo, amém? É você. Chega de pensar que você não vai conseguir, porque é só você. Às vezes a gente encontra muito crise, vê muita crise. Tipo mulher, marido. Um é e outro não é. E a mulher acaba não acreditando. Eu lembro-me que em Curumbataí tinha umas mulheres que sempre falavam: ele não vem não. Não tem jeito, não vai. Amados, você foi escolhido, amém? Você foi escolhido com um propósito. Talvez você tenha sido escolhido, isso aqui não é regra, para alcançar uma pessoa, para tocar uma pessoa. Você não sabe, amados, e eu não tenho proporção para pensar o que vai acontecer no céu, diante daquilo que você fez, de pessoas que você tocou, de um sorriso que você deu, de algo que você fez por causa da tua escolha, daquilo que você foi chamado. A gente não tem proporção. Isso é muito grande, amados, mas será terrível se você, dentro dessa escolha, não cumprir o seu propósito. Por isso, vamos correr, amém? Vamos correr para cumprir o nosso chamado e a nossa escolha. Porque o Pai, para isso te criou. Ele cria você, não é para você ser mais um filho dentro daquela família que tem 9, como na minha família. 9 irmãos, e era para ter mais. 9 irmãos, teve lá um monte, né? Amados, Deus não olha assim como às vezes a gente pensa, a gente vê. Deus, ele olha você como uma pessoa exclusiva, a menina dos olhos dele, amém? Não pode nem relar o dedo. Coloca o dedo, cai um cisquinho ali no olho, dentro do olho.
e na menina, que é a coisa mais especial de Deus. Deus está olhando você, amém? Quando Deus, Ele olha na menina do olho dele, Ele está vendo você. E como que Deus faz isso? Ele é Deus, amém? E Ele está vendo você, cada um de nós aqui separadamente. Ele vê. Porque o plano de Deus, o amor de Deus, ele é um amor que é lançado. Mas a escolha de Deus, muitos são chamados, todos são amados, mas poucos escolhidos. O olho de Deus está focado em você, amém? A menina dos olhos de Deus. Creia nisso intensamente. A Bíblia diz em Marcos 1,15, dizendo o Senhor Jesus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus falou isso, Ele estava implantando o reino. E quando Ele falou, o reino já tinha se cumprido, amém? Porque Ele é o reino de Deus. O reino de Deus já chegou, amém? O tempo da escolha de Deus na sua vida já chegou. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Você é o escolhido de Deus, amém? O escolhido de Deus para esse tempo. O escolhido de Deus para transformar situações. Quando você pensa que tem um impossível, e tem uma palavra muito legal dentro da impossibilidade, do impossível. Quando você quer que Deus realize um milagre diante do impossível, esse impossível você vai ter que fazer alguma coisa dentro desse impossível, você vai ter que resolver esse problema, amém? Porque você foi escolhido, amém? Para ser solucionador de problema. Diga aleluia. Os cientistas estão se levantando, amém? Problemas que serão solucionados por causa de você, por você. Deus vai te dar uma sabedoria em comum, amém? Para que você saiba sair de certas situações. Deus, Ele quer liberar isso sobre a sua vida, porque você é escolhido, amém? Você é escolhido para resolver algumas coisas na vida de pessoas que você precisa tocar. Na sua família, lá onde você estiver, você foi escolhido, amém? Você já é escolhido. Diga, eu recebo. A palavra do Senhor fala de uma parábola. Lá em Mateus capítulo 25, vocês lembram das parábolas dos talentos? Deus escolhe pessoas específicas para cada talento. Para um deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5. Vocês lembram? Mais ou menos isso? E a Bíblia diz que ali Ele deu conforme a capacidade. Diga aleluia. Qual que é a sua capacidade? Deus escolheu você e você tem uma capacidade para realizar. E eu digo para você, você que tem a capacidade de administrar um talento, ou você que tem de 5, Deus Ele não olha indiferente, porque você vai ver o resultado dessa parábola. Todos vão receber a mesma coisa. Deus escolheu você, amém? E Ele tem te dado um talento. Essa escolha é um talento para você viver esse talento, para você devolver ao Senhor. A Bíblia diz que um foi e escondeu. Será que você tem escondido a escolha? O seu chamado? Aonde está o seu chamado? Onde está a sua escolha? Escondido? Ou está pelo menos no banco para render juro? Estou sentadinho, eu venho aqui até, fico vendo o movimento. Como que está a tua escolha, o talento que Deus deu a você? A Bíblia diz que o outro foi e negociou, o outro também. A Bíblia diz que no final, aquele que escondeu o talento, aquele que tinha sido chamado e não respaldou o chamado de Deus, a Bíblia diz que ele foi lançado fora. Mas aqueles que conseguiram desenvolver o chamado, amém? Isso não é uma nova heresia, amém? Quero que você entenda. Aquele que conseguiu desenvolver o chamado dele, diga assim, chamado, escolha. A Bíblia diz que aconteceu 3 coisas na vida daquelas pessoas. Primeiro, o próprio Jesus contando essa história, ele reconheceu, diga comigo, reconhecimento. O Senhor Jesus reconhece o seu chamado, amém? As pessoas às vezes não reconhecem que você foi escolhido. O quê? Ele escolhido, ela? Olha, amados, eu vou dizer para você, às vezes nem a esposa e o esposo não reconhecem no começo. Então deixa eu falar um pouco, tá? Depois vai reconhecer. Às vezes acontece isso, o filho, o papai, mamãe, patrão. Às vezes a pessoa não reconhece o seu chamado, mas o Senhor reconhece, amém? Então fique firme, porque aqueles que conseguiram desenvolver o chamado, a Bíblia diz que o Senhor falou assim para ele, servo bom e fiel, aleluia. O Senhor quer te chamar de servo bom, amém? E fiel. A Bíblia diz que uma outra coisa que aconteceu foi a promoção, diga comigo assim, promoção. Promoção! Quem gosta de ser promovido aí? Quem gosta de promoção? Promoção, promocinho, é uma bênção, né? Mas a promoção aqui foi que
aquele Senhor falou para aquele que desenvolveu o chamado: foste fiel no pouco, aleluia. Amados, talvez o seu chamado é minúsculo diante de outros. Talvez porque você fica comparando, e a pior desgraça que tem dentro e que envolve o ser humano é esse negócio de comparação. Porque eu sempre vou ser mais bonito que você. Sempre vai ter uma pessoa mais bonita do que eu. Sempre vai ter uma pessoa melhor do que eu. Sempre vai ter, é verdade ou não é? E aí você se compara, você fica igual o diabo. Fica igual ele, fica se comparando. Não é uma bênção comparar, amém? O chamado na tua vida é exclusivo, amém? Não vai ter igual você. O teu vai ser pequenininho porque você pensa, mas vai ser o melhor e o maior chamado, porque é o Senhor que te deu, amém? É o Senhor que te escolheu. E a Bíblia diz que no final de tudo aquilo, que aqueles que entregaram talento, foi a comemoração. Diga comigo, comemoração. Deus quer comemorar o seu chamado, amém? Deus quer celebrar. Porque a Bíblia diz que no final da história, o Senhor chamou aqueles que tinham desenvolvido o chamado. Entra no gozo do teu Senhor, amém? Entra no gozo do teu Senhor. Deus, ele tem uma escolha e um chamado para a tua vida. E se você quiser, você vai comer o melhor daquilo que ele tem dentro desse chamado. E eu creio de todo o meu coração que isso vai acontecer. Eu queria falar mais um pouco de coisa, mas não vai dar. E eu quero orar pela sua vida, pedir para que Deus, ele fortaleça essa escolha dentro de você. Você crê que você foi escolhido? Você crê mesmo? Você crê que Davi já morreu? Que é a sua vez? Davizinho está chegando, amém? O Senhor Jesus já cumpriu o propósito dele como homem, amém? O Senhor Jesus já cumpriu. Você sabe muito bem, Jesus não vai vir mais morrer de novo aqui não, viu? Quem tem que morrer é você, Claudinho. Jesus, ele já morreu na cruz, já ressuscitou. Jesus já fez o que tinha que ser feito. É a nossa vez, amém? É a nossa vez. Uma vez, conta-se uma história, isso é uma fábula, que Jesus, quando ele chegou no céu, ele chega lá, os anjos vêm correndo assim para ele, falam: e aí, Jesus? Venceu, né, Jesus? Venci. E agora, Jesus? E agora o que, rapaz? Os anjos lá. E agora, Jesus? Você morreu, ressuscitou, você está aqui, você estava lá, estava tudo bem, o diabo tinha que se sujeitar, as enfermidades saíam, as pessoas eram alcançadas, as coisas aconteciam. E agora, Jesus, você saiu de lá? Falou: calma, rapaziada, calma. Mas Jesus, calma. E os anjos ali falando: puxa vida, eles doidinhos para vir, né? Porque a palavra do Senhor diz que os anjos atentam vir pregar o evangelho. Acho que é uma jogada dos anjos. Eles estavam doidos para falar: agora é a nossa vez, vamos lá pregar para o povo lá. Se não arrepender, vamos matar, fazer igual lá em Sodoma e Gomorra, vamos mandar fogo, vamos matar todo mundo. Os anjos não são fracos não. Hein? E aí os anjos falando: Jesus, e agora? E Jesus falou: olha, não se preocupe, que eu deixei 11 homens e meio lá. Deixei 11 homens, que um já tinha zarpado, decepado. Deixei eles lá, eles estão tudo alegre. Imagina a alegria deles. Os 40 dias lá foi de lascar aqueles discípulos, tudo chorando. E agora? Igual os anjos no céu. De repente, Jesus falou: olha, não se preocupe, porque eles vão cumprir o chamado deles. E aí os anjos: mas e daí, Jesus, se eles falharem? Lembra de Pedrão lá? Judas já. Ó. Por isso o Senhor falou 11. E Tomé, aquele incrédulo, será que ele vai acreditar mesmo? E daí, Jesus, se eles falharem? Não, eles não vão falhar. Mas e daí? Sabe aquele incrédulo de carteirinha? E daí só acredito vendo. Jesus falou: não tem outra chance. Se eles falharem. E na verdade, amados, não tem mesmo. Se você falhar, quem que vai te substituir? Isso é um negócio de grandeza, amados. O Senhor está acreditando em você. E Ele quer ver você desenvolvendo. Tem que Deus chamou, que tem um chamado pastoral, chamado de evangelista. Você sabe, amados, que a igreja ela é incompleta se não tiver os 5 dons ministeriais. E o pastor não tem todos. O pastor é pastor, ou é profeta, ou é evangelista. E tem pessoas aqui que estão enterrando, e é um tempo de nós desenterrarmos esse nosso chamado, amém? Deus, ele quer que você cumpra o chamado dele na tua vida. Aí você fala: ih, Deus não falou nada comigo. É com você mesmo, amém? Você tem um chamado, você tem uma missão, e você vai ter que cumprir essa missão. Você vai ser alguém lá naquela célula. Para de ser ninguém naquela célula, amém? Para de ser ninguém na igreja.
Para de ser aquela pessoa lá no trabalho que não é ninguém. Você tem que ser alguém, você foi chamado, amém? E você foi chamado para trabalhar no reino, trabalhar lá fora, ser uma bênção na tua família. Deus chamou você com um propósito. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Como que está o teu chamado? Como que está o seu chamado? A Bíblia diz assim, quem tentará contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica, tem pessoas aqui, fumaça, que alguém na igreja, eu vou falar aqui igreja, não vou falar lá fora, porque daí vai ficar muito perverso. Dentro da igreja, você fazia alguma coisa para Jesus, essa pessoa te acusou, essa pessoa falou alguma coisa de você e você ficou, você já era meio casquinha de ferida, né? Aí tocou na feridinha e você ficou magoado, ficou triste. Ah, não quero mais saber disso, não é para mim. Deus tem um chamado para você, amém? E Ele vai cobrar de você se hoje você não voltar para o chamado que Ele tem para você. Tem líderes de célula aqui, amém, líderes de célula, que o Senhor não chamou você só para ser líder de célula. As pessoas chegam, irmã Marli, não é você. Fala assim, pessoal, ai, é pecadora. Mais pecado tem eu, como diz o apóstolo Paulo. Tem pessoas que falam, sou líder de célula, eu cheguei no topo máximo. Amados, nem pastor é topo máximo. Se for falar do reino, nós temos que fazer muito mais, amém? Para de ficar achando que você está ali e você é o cabeçudo. Cabeçuda, não precisa mais, já está bom. O chamado de Deus é muito mais do que isso para a tua vida, amém? Fecha os seus olhos. Aleluia. O Senhor escolheu você, viu, amado? Faça jus desse chamado. Aleluia. Faz uma oração de reflexão, fala com o Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu sei que eu tenho um chamado. E se você diz, eu não tenho chamado, eu profetizo na tua vida esse versículo. Eu te escolhi e te chamei. Você é eleito meu, eleito minha. Aleluia. Fala com o Senhor, fala da tua questão com Ele. No seu trabalho, no colégio, na faculdade, na igreja. Fala, Senhor, eu quero nesta noite, Senhor, que o meu chamado seja avivado. Que o meu chamado receba uma chama nova, Senhor. Como lá no templo, no tabernáculo, onde tinha que acender a lâmpada e pôr o fogo diariamente, tirando as cinzas. O Senhor quer que você tire as cinzas e que o fogo novo aqueça no teu chamado. O teu chamado lá nos hospitais, o seu chamado lá naquele colégio, o seu chamado lá naquela casa de recuperações, o seu chamado lá na tua casa. Você deixou o teu chamado dentro da tua casa, você abandonou o teu chamado lá dentro, parou de cuidar, parou de zelar da sua família. O Senhor, Ele quer que você corrija isso na tua vida. O teu chamado é a tua vida, e quando você não cumpre o teu chamado, a tua vida não vai bem. É por isso que muitas enfermidades, é por isso que muitas coisas estão acontecendo na tua família, por isso que você fica como uma galinha ciscando e não sai do lugar. É o teu chamado. Fala com Deus, se arrependa nesse momento. Fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu não quero fugir do meu chamado. Se o Senhor quiser que eu vá pregar lá na delegacia, lá para os presos, para os presidiários, eu vou. Não fuja do chamado, porque é o melhor lugar que você pode estar nessa terra, dentro do chamado do Senhor. Porque Ele te escolheu. Ele te escolheu para que você vá e dê frutos, e que esse fruto permaneça. Aleluia. Você está pronto? Você está pronto? Você quer fazer uma oração de arrependimento, falando, Senhor, eu estava errado, Senhor, eu estava fora do meu chamado, mas hoje eu quero voltar ao meu chamado. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, em nome de Jesus. É diante do Senhor. Deus, Ele quer restaurar esse chamado na tua vida. Você foi escolhido, você foi chamado para este tempo, e esse tempo vai ser impactado pela tua vida, porque você não pode controlar o tempo, você tem que controlar a tua vida. O teu chamado você pode controlar, e dentro deste tempo, Deus quer avivar a tua vida. Amém? Você está disposto? Você está disposta a pôr esse chamado de Deus?
que às vezes você tem deixado a ir mais além, ir mais avante, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Enquanto a igreja chamada, a igreja que cumpre o propósito, que já estabeleceu certinho, começa a falar com o Senhor. Fala: Deus, oh Pai querido, que eu possa cada vez mais desenvolver esse chamado, estabelecer esse chamado. Não espere ninguém vir. Se você vir pelas pernas dos outros, isso não é de coração. Se Deus realmente tem incomodado, ou tem falado para você acerca daquilo que você não está fazendo, Ele quer mudar situações, aleluia. Ele quer transformar. Tem pessoas aqui que faz tempo que estacionou e puxou o freio de mão, e acha que está tudo bem. E quando você senta para assistir a Copa do Mundo, você sente algo dentro de você, fala: olha, eles estão cumprindo uma missão, eles estão jogando futebol, mas a minha missão, o meu chamado, eu não estou cumprindo. E Deus fica falando com você quando você está lá na tua casa. Deus fica falando com você quando você está lá no seu trabalho. Deus fica falando com você como tem falado aqui na igreja. Esse é o teu dia, esse é o teu tempo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, cumpre o teu propósito, Senhor, na nossa vida. É um novo tempo na vida desta pessoa, Senhor. É um novo tempo, Senhor, no chamado. É um chamado, aleluia, Senhor. E a nossa igreja, a quinta igreja, não será mais a mesma, Senhor. Porque chamados acesos, Senhor, aleluia, resplandecerão para a tua glória. Lá dentro da casa, lá no trabalho, aqui na igreja mesmo, Senhor, no ministério de louvor, na diaconia, oh Senhor, no ministério de crianças, Pai querido, em novos ministérios que surgirão, outros ministérios, Senhor, que esta pessoa que está aqui na frente, ela mesma vai formar, ministérios, Senhor, que surgirão dos ombros desta pessoa. Pai querido, aumenta, Senhor, o nível de comprometimento, em nome de Jesus. Pai, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, Senhor, aquece, deixa Deus mesmo agir, deixa Ele fluir, aleluia. É o chamado, esse chamado que te persegue, é o chamado de Deus na sua vida, aleluia. Você não está aqui à toa, é o chamado de Deus, Senhor. Estabelece, Senhor, oh Espírito Santo, nada está perdido, Senhor, tudo está devolvido. Receba mais de Deus, é o comprometimento, em nome de Jesus. Deus tem mais para você, amado, aleluia. Oh Espírito Santo, sela aquela palavra, meu Pai, que nós tivemos aquele dia, ó Deus, aquele dia 1h da tarde, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, essa chama que acesa está no coração dela por esse chamado, e esse algo que arde dentro dela, Pai, Senhor, faz cumprir, meu Deus, esse chamado que ela não tem fugido, Pai, mas ela não tem encontrado meio, Senhor, viabiliza em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, que o seu chamado, meu Pai, para a vida dele, Pai, vai se cumprir em nome de Jesus. Estabelece, Senhor, estabelece, ó Pai, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, viabiliza, Pai, aonde que o chamado dela vai corresponder para a sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Deixa o Senhor te usar, irmã, deixa Ele te usar, aleluia. Oh Espírito Santo, sela esta palavra, Senhor, sobre a igreja, sobre os teus filhos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu não fugirei do meu chamado, porque eu sou escolhido, e eu vou cumprir a missão do Senhor na minha vida. Amém?